todos e todo mundo no ar. Acho que já estamos. Bom dia, amigos da Pão com Ovo. Hoje nós estamos com um time completíssimo aqui: Oscar Plentes, professor Bernardo Arral, Rodrigo Dilélio, Alex Saratz e logo também o nosso grande amigo e companheiro Igor Pereira. Fernando novamente não vai poder estar, mas nós estamos aqui hoje. Nós vamos estar conversando hoje sobre essas tentativa de luta dentro das redes sociais, que não é fácil, e agora na pandemia parece que a gente, de alguma forma ou de outra, a gente se ligou para essa questão dentro das lutas das redes sociais. Antes de mais nada, queria dizer para todos que todo mundo acompanhou essa semana a questão daquela menina que era violentada desde os 6 anos de idade, né? Todos nós aqui da Pão com Ovo somos absolutamente contrários à pedofilia. É um crime, a menina é vítima, e nós não tem outra forma. Para quem é da quebrada sabe como é que funciona, né? Pedófilo e estuprador já tem um lugar bem marcado. Tanto é que o tio da menina, ontem, quando foi preso, já foi colocado numa sala especial. E nós temos que retomar essa discussão e ser bem claros que esse crime não pode e não deve ficar impune nunca. Dito isso, eu vou saindo aqui. Alex comanda daí e o nosso comandante está chegando. Bem-vindo a todas e a todos. Bem-vindos a Pão com Ovo. Bom dia, bom dia. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, ao Oscar, ao Bernardo, a Rawane e o Rodrigo. Como sempre, tem que aturar essa cara feia do Igor aí, mas faz parte, né, Igor? A recíproca é verdadeira. Eu vou ser também bastante breve. Acho que além dessa questão que o Leonardo levantou com muita propriedade, a questão da exploração e do abuso e da violência sexual contra qualquer tipo de pessoa, mas especialmente contra as crianças, né? Nós temos nosso máximo repúdio, e também apareceu uma situação que, inclusive, utilizou os meios de comunicação, as redes sociais, que foi a protagonizada por aquela moça que acho que é estrangeira, a Giacomini, né? Que motivou a ida de fundamentalistas religiosos para frente do hospital onde seria realizado o procedimento, né, de interrupção da gravidez daquela menina, que era uma gravidez de risco, né? E aí também veio um outro debate muito importante que tomou conta das redes. Tem gente que acha que isso aí é boi de piranha, que é para desviar o foco, mas se nós, enquanto sujeitos conscientes e elementos atuantes da sociedade, não tivermos também opinião e presença sobre isso, vai-se o boi com a corda, né, gente? Mas eu queria rapidamente, assim, e já vou deixando aqui, né, para num futuro, né, do programa aqui, os convidados, se quiserem comentarem, né, nós fazemos essa atividade hoje da Pão com Ovo, e se vocês viram o card, a gente colocou uma música de uma banda, né, chamada Mundo Livre S.A., uma grande banda lá do movimento Mangue Beat, etc., e uma música em questão chama-se Desafiando Roma, né? E no finalzinho ali da letra da música, o Fred 04, que é o cantor da banda, fala em disseminando a contra-hegemonia. Como é que vocês veem esse trabalho de vocês dentro dessa lógica, né? Desse mundo livre, sociedade anônima, né, da questão de a gente está desafiando Roma mesmo, e como é que se dissemina a contra-hegemonia nesse combate que é desigual, é Davi contra Golias. Um abraço, muito obrigado aos convidados, passo para o Igor, que já falei demais. Bom dia, falar bem rapidamente, porque hoje nós temos um time maravilhoso, que nós queremos muito ouvir os nossos convidados, e tem muito a nos ensinar. Mas eu quero aqui dar um bom dia para a nossa comunidade Pão com Ovo, que já está a 1000 aí, Marisa Bart, Vanessa Francescato, Lorizete Leão, Joana Martins, a Rúbia, enfim, estamos muito felizes, né? Formamos essa semana a comunidade Pão com Ovo, com mais de 400 pessoas já no Facebook, né? Muito legal, gente de todas as partes do Rio Grande do Sul e outras
adjacências, né, tipo Espanha, sei lá, enfim, foi muito legal, assim. O Alex, eu brinco que o Alex é o deus da mobilização, né, cara, porque a galera toda lá do Pão com Ovo, da comunidade, lá, o Alex me convidou, o Alex me convidou, o Alex me convidou, sensacional, grande Alex, e é isso, gente, eu acho que está colocado aqui o bate-papo hoje, que nós queremos ouvir, inclusive, né, nossa galera da Opinião à Esquerda, que também está com essa iniciativa de fazer lives, enfim, de interagir, né, o Oscar Plentes, que tem toda uma militância, né, na questão de TV, já trabalhou com TV comunitária, está fazendo essa discussão de veículos alternativos aí, né, de comunicação, enfim, então é uma turma aqui de peso para falar sobre isso. Os progressistas, né, agora na pandemia, parece que se deram conta de que a luta nas redes sociais, ela é real, né, e ela é tão real quanto a vida normal, parece que agora a gente entra nesse jogo aí. A direita já está há muito tempo, né, tanto é que o Bolsonaro já é o primeiro presidente digital, né, o presidente que usa mais o Twitter do que o Diário Oficial da União, né, para fazer política. E eu pergunto a vocês, né, Opinião Esquerda, Oscar Plentes, aqui a gente não combinou nada, quem é que fala primeiro, assim, nós vamos se combinando, né, mas eu pergunto a vocês, assim, como é que a gente se coloca diante desse baile na rede, né, que a gente está tomando, se é possível reverter ou não, enfim, quais são as estratégias, o que vocês têm feito, é isso, gente. Com a palavra, vocês aí, quem fala primeiro, enfim, vamos se combinando aí no ar mesmo, né? A gente vai... Igor chegou a fazer uma pequena apresentação. Eu acho que eu não conheço aqui os nossos demais companheiros de painel, e nós não combinamos previamente, mas eu diria assim, uma questão assim, já histórica no Brasil é a luta pela democratização da comunicação, né? Então, é neste espectro que eu me engajei na questão da comunicação, a partir de um programa de televisão que um amigo pediu para fazer, num espaço que é limitado, tá? Que foi uma conquista feita pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, quando saiu esse sistema de TV a cabo, né? E ali se conseguiu fazer uma lei que criou o que vocês conhecem, todos nós conhecemos hoje, TV Senado, as TVs das Assembleias, TV Câmara, a TV Justiça e as TVs comunitárias, tá? Como um espaço obrigatório quando entrou a tecnologia do cabo. Então, e ali saíram, então, as TVs comunitárias. Tá? No estado do Rio Grande do Sul, nós não temos tantas, tá? Tivemos 9, 10 TVs comunitárias, porque elas são limitadas a uma cidade. Mas em estados como São Paulo chegou a ter 47. No Brasil nós tivemos 80. Hoje se conseguiu evoluir que já tem um canal obrigatório nas TV por satélite, tá? Mas o projeto era bem maior. Então, eu só faço essa introdução porque, mesmo com as mudanças hoje e com a TV não tendo o mesmo influência, eles ainda são uma máquina grande de notícia e de condução das informações, tá? Porque a informação sempre, no mínimo, pode ter 2 lados, 3 lados de como ela é divulgada, né? Eu mesmo passava para o Igor ontem 2 páginas da Folha de São Paulo. Como foi o destaque dado para a delação do Palocci nos dias que antecederam a eleição de 2018 e como foi divulgado agora que era tudo falso, né? Então, essa influência da comunicação, dos grandes meios de comunicação, ela ainda é muito grande.
Então, eu paro por aqui para deixar nós falarmos e nós ir fazendo esse bate-papo aqui no Pão com Ovo, sobre a democratização das comunicações, que é depois a gente pode detalhar mais o que foi feito ao longo do tempo. Não sei se sou eu que falo, galera, como é que funciona ali a ordem, mas então, me escutam bem todos e todas? Sim? Perfeito. Galera, primeiramente, agradecer imensamente o convite aqui do Pão com Ovo para participar. A gente conversava ali com o Igor ali no WhatsApp, a gente combinar de fazer o encontro e estamos muito felizes, nós do Opinião à Esquerda, então, de estar aqui, compartilhar esse espaço de debate. E já fica o convite, né? Já tinha feito ali no pessoal para o Igor, mas agora o convite público, né? Para a gente estar juntos ali também, né? No Opinião à Esquerda, certo? Bom, galera, a questão da comunicação é primeiro partir um pressuposto, né? Que é um direito humano a questão da comunicação. Então, o debate, eu concordo ali com o Oscar plenamente. O debate da democratização da grande mídia tem que seguir, né? Não é possível que a gente tenha a mesma emissora que pode fazer rádio, que pode fazer TV, que são linhas limitadas. Então, a gente tem que seguir, né, pela luta da democratização da grande mídia, né? Que todos e todas tenham espaço, não apenas algumas famílias, mas a guerra das redes sociais ela é bárbara, né? E foi ali que a gente perdeu vários campos de batalha. Eu lembro ali na grande TV o que foi a tentativa de golpe na Venezuela, do Hugo Chávez, o que foi o impeachment da Dilma, também comandada pelas grandes redes de TV. Mas quem dominou o campo das redes sociais não é apenas os nossos inimigos, não é apenas a direita neoliberal. Quem dominou as redes sociais e que tem uma confiabilidade muito grande, porque chega muito próximo da pessoa, o contato é muito pessoal, né? Foi setores ultraconservadores, né? Foi setores que elegeram Trump, que elegeram Bolsonaro, Orbán na Hungria. Então, as redes sociais, elas não apenas promoveram pessoas ao poder, mas como também as redes sociais, elas propõem uma guerra cultural e ultraconservadora, né? E não é apenas eles saberem caminhar mais agilmente entre as redes sociais, acho que é mais profundo que isso, porque a gente está falando de mapeamento de dados, de roubo de dados, várias denúncias que têm que ser feitas, né? Que então eles conseguem segmentar através de relações promíscuas com empresas privadas que entregam dados de maneiras equivocadas. Então, acho que isso também é fundamental. Então, as redes sociais, como já foi falado pelos colegas, se transformou em um grande campo de batalha, né? Fazer uma fala curta no início aí para a gente dar continuidade, seguindo o debate. Obrigado mais uma vez, galera. Bom dia, gente. Não sei se pode ser eu, né? Não combinamos, mas vamos fluindo. Então, bom dia. Agradeço antes de falar qualquer coisa, agradeço pelo convite aí do pessoal do Pão com Ovo. Estou muito feliz em estar participando dessa live. Então, assim, acho que muito importante, né, a gente ter começado falando sobre o caso dessa menina de 10 anos que foi violentada, estuprada, enfim. E eu acho que se insere um pouco isso no nosso debate, porque o nosso debate é sobre redes sociais, né? E essa menina sofreu uma exposição absurda nas redes sociais. Então, enfim, é uma coisa que a gente pode linkar, que a gente pode falar sobre, né? No sentido de a Sarah Winter, por exemplo, expôs, né, todos os dados dessa menina de maneira criminosa, né, segue livre. Então a gente começa a pensar, as redes sociais, elas vêm sendo utilizadas pela direita, né, como forma de exposição, por exemplo, como que a Sarah Winter fez. Mas mais do que isso, depois do golpe, né, que a presidenta Dilma sofreu, eu acho que foi a partir dali, a percepção que eu tenho, assim, nós, enquanto campo progressista, a gente já estava nas redes sociais, né, mas com a questão do golpe, a gente meio que surgiu numa forma de reação, assim, ao que a gente começou a sofrer mais amplamente.
E com a eleição do Bolsonaro e do Trump, isso acabou por ir para um lado muito mais amplo, que foi a questão das fake news, etc, etc, etc. Então, assim, isso aumentou de uma forma absurda. E, claro, como os companheiros antes falaram, a gente já vinha tentando, a gente já vinha trabalhando com essa questão de democratização dos meios de comunicação, porque a gente sabe que eles estão nas mãos, né, hegemônicas, né, nas mãos da direita, enfim. Mas a gente já vinha com essa luta, já vem com essa luta para fora, para além das redes sociais, né, os meios de comunicação televisionados, enfim. Mas agora, em relação às redes sociais, eu acredito muito nisso, assim, que a gente meio surgiu como uma reação, e agora a gente está se apropriando disso, tá? A gente está compreendendo que é possível fazer um trabalho de base, que é possível fazer um trabalho, assim, diferente do que a gente estava acostumado, que é pé no chão, que é ir pra rua, que é conversar com as pessoas cara a cara, né? Perto. Mas agora estamos todos a uma tela de distância, então... Enfim, com a pandemia tivemos também que nos acostumar com isso, mas acho que introduzindo o assunto é isso, assim. Agora sou eu então, gente. Então, bom dia, estou muito feliz de estar aqui no Pão com Ovo, assim como vocês desse canal aqui, nós também estamos navegando pela rede social, tentando situar um pouco o nosso perfil, né, Opinião Esquerda, dentro de um campo político, né, que em certa medida se sente um pouco ainda um pouco limitado para encarar a disputa com a extrema-direita, porque os termos dessa disputa, infelizmente, ele não está sendo dado por nós, né? E eu queria fazer uma reflexão a partir disso. Eu não sei se vocês sabem, né? Então, para mim, eu sou sociólogo, estudo um pouco ciência e tecnologia, e assim, essa forma, né, essa virtualização da vida, né, todo o desenvolvimento, todo o empenho, né, do governo dos Estados Unidos nos anos 60, nos anos 70, o que eu quero dizer com isso é que essa esfera virtual, esse tipo de organização, né, que tem espaço na rede social, ele foi gestado a partir de uma diretriz militar, né? O desejo do governo dos Estados Unidos era, diante de um ataque nuclear nos anos 60, eles precisariam ter um sistema de comunicação descentralizado e em rede e que pudesse continuar funcionando plenamente apesar de um eventual ataque nuclear. Então, por isso, não poderia ser um sistema, né, centralizado, digamos assim. Daí vem essa arquitetura organizacional da rede social. Estou falando isso, gente, porque é óbvio que a rede social ela cumpre um papel nas nossas vidas hoje, ela tem né, questões positivas, mas o que é importante a gente entender é que a forma como ela está sendo mobilizada hoje, né, a partir de um protocolo militar, no caso do Jair Bolsonaro, isso é muito claro, pelo menos desde 2016, né? O Jair Bolsonaro, por meio dos grupos de WhatsApp, por meio da sua política agora sim, uma política de genocídio, mas antes era só uma política que visava um genocídio. Agora ele está perpetrando ele concretamente. Mas desde 2016 está imperando um protocolo militar, né, que não conta com a adesão dos militares brasileiros institucionalmente, mas vários generais, vários oficiais das Forças Armadas e um sem número de oficiais das polícias militares aderiram a esse protocolo
E é com esse protocolo que eles venceram a eleição de 2018. E muita gente diz o seguinte, por que a esquerda não... Por que a esquerda não combate esses caras com as mesmas armas? É que é o seguinte, gente, a esquerda se absteve um pouco de fazer a disputa dentro das instituições militares. Né? Depois do golpe de Estado, de 1964, houve uma depuração, não sei se vocês sabem, mas os principais inimigos, né, daquele grupo de militares que deu o golpe em 64, né, Luiz Carlos Prestes, Lamarca, ou seja, eu quero dizer que naquela época, quando eles deram um golpe de Estado pela mão dos militares, a esquerda tinha um lastro dentro das Forças Armadas. De 64 em diante, isso foi eliminado com maestria. Então a gente não tem interlocução, grande interlocução, exceto as formais, né? E as polícias militares e o exército acabou virando uma espécie de escola de quadros para reacionários. E quem não é um quadro reacionário dentro do exército, das polícias militares, acaba adotando uma postura um pouco de neutralidade. Algumas pessoas, né, várias inclusive, oficiais, tanto do exército quanto né, das Forças Armadas, quanto das polícias em especial, são pessoas decentes, e muitos inclusive, mas talvez não sejam os mais engajados na disputa política, certo? Então eu queria fazer essa consideração aqui, porque eu penso que há alguma limitação para a gente fazer uma disputa de igual para igual. Né? A esquerda não está fazendo uma guerra de posições dentro das instituições militares, nem as policiais, que se reportam aos governos do Estado, e nem as Forças Armadas, propriamente dito. E eu não sei se seria por aí também. Né? O que acontece, gente, é que uma parte do liberalismo brasileiro assistiu à adoção deste protocolo militar e ensejou a sua existência partindo do princípio e do pressuposto de que isso seria dedicado exclusivamente ao Partido dos Trabalhadores, ou ao PCdoB, ou ao PSOL. Mas eles estão vendo que em alguns momentos da disputa política mais recente, esse protocolo funcionou para disseminar a rede de ódio, né, e canalizar o ódio das redes sociais para o STF, para o Congresso Nacional. Então está um jogo de, né, uma parte do centrão democrático, digamos assim, fica na expectativa, tentando empurrar essa força, né, reunida em torno da adesão ao protocolo militar, para canalizar somente contra a esquerda. Porque para eles, para Rodrigo Maia, para Rede Globo, enquanto essa rede estiver funcionando contra o Haddad, contra a Manuela, contra o Guilherme Boulos, está tudo bem. Né? Agora, quando for contra a família Marinho, aí eles vão querer fazer a frente ampla conosco. E tirando o ex-presidente Lula, que é o brasileiro vivo com maior chance de derrotar o apoio popular, né? Aí nós seremos aliados, né? Tirando o Lula do caminho, nós seremos aliados desse centrão democrático. Então, estou fazendo esse registro aqui para vocês, né? A partir das reflexões que a gente vem fazendo no Opinião Esquerda, que estão um pouco mais dedicadas ao exercício da política aqui em Porto Alegre, mas esse conteúdo aqui mais direto e situando a adoção ao protocolo militar, eu faço meu nome mesmo, né? E não pelo Opinião Esquerda. E aí aproveito para deixar um abraço para os seguidores da página aqui, para a Rawane, que tem nos dado um apoio valioso e generoso na construção do canal Opinião Esquerda. Ela tem ocupado, inclusive, outros espaços na linha de frente, junto com o professor Bernardo, que é um companheiro professor de história, enfrentou aí o vagalhão do golpe, oferecendo uma coisa parecida com essa aqui, mas na rua, né? Ali em 2015, 2016, com as aulas públicas. E a história da Opinião Esquerda vem um pouco nessa esteira, né, de tentar combinar diferentes espaços de atuação, e agora, premidos pela pandemia, a gente está tentando ocupar o espaço na rede social. Obrigado aí pelo espaço e fico à disposição para o debate, gente. Obrigado, Rodrigo. Sensacional, e eu quero, já antes de passar para o Oscar, enfim, até deixar um questionamento e perguntar para o pessoal também,
propor para o pessoal que está nos assistindo também, mandar perguntas, enfim, já via a Regina Abraão aqui presente, uma assistência qualificada, né, e outras tantas ali que estão, que agora, nesse momento, não consigo visualizar porque deu bug na internet, não consigo visualizar o pessoal que está nos assistindo. Mas eu quero comentar uma fala do Marcelo Adnet, queria que vocês falassem sobre isso, que vem ao encontro um pouco do Rodrigo, quando o Rodrigo fala de protocolos militares. O Marcelo Adnet teve uma entrevista agora, recentemente, onde ele fala que existe uma guerra no país, né? E é uma guerra de posições, é uma guerra de opiniões, e que ele deu a entender, ele não disse isso claramente, ele deu a entender que essa guerra ela é fabricada, ela é produzida no sentido de incentivar esses dissensos sociais, né, e criar uma cisânia, e criar uma situação de fragmentação e de enfrentamento mesmo no país, né. Se a gente for estudar que isso pode ser produzido, e foi produzido ao longo do mundo, né, em vários outros momentos, a gente pode entender que sim, é uma possibilidade disso ser fabricado, né, essa cisânia, esse ódio, tem possibilidade disso acontecer, e as redes sociais, elas acabam sendo utilizadas por isso, né, dessa forma, né. Como combater isso? Quais são as estratégias? O que vocês estão pensando e fazendo concretamente, porque eu sei que todos vocês já foi comentado um pouco pelo Rodrigo, um pouco da página do Opinião à Esquerda, enfim, mas o que fazer, né, a pergunta que Lenin fazia lá e respondia, né, lá na Revolução Russa, né, continua sendo atual a todo momento, né, o que fazer diante desse cenário de guerra, de disputa de ideias, enfim, e de disseminação do ódio que está colocada. Essa é a pergunta que eu deixo aqui na comunicação. Alex, não sei se quer comentar alguma coisa, passar para os nossos convidados. Não, rapidamente, vamos privilegiar a fala dos convidados. Acho que esse primeiro bloco já deu um panorama muito legal, tanto do assunto quanto da qualidade da intervenção de cada um de vocês. Eu insistiria naquela primeira provocação, né, inspirada na música do Mundo Livre S.A., né, eu acho que parte daquilo que eu coloquei, né, o pessoal já apresentou. Uma outra questão que também vem do Marcelo Adnet, poderia também envolver aquele outro rapaz, o Felipe Neto, né, são esses novos protagonistas, se é que a gente pode classificá-los assim, né, que não são exatamente do campo da esquerda, mas que, de alguma maneira, hoje se alinham ou se vinculam a uma opinião mais progressista, né, e tem chamado a atenção para duas coisas. Uma, sobre o papel da linguagem, né, a crítica do Marcelo Adnet em relação ao nosso discurso, a maneira com que nós chegamos, né, no público, é uma crítica que pode não estar 100% correta, mas não dá para dizer que é uma crítica vazia. E a outra, eu trabalho muito em aula isso, é a questão das redes sociais se transformarem em redes antissociais, né? Tem alguns documentários ótimos que mostram um pouco do funcionamento, né? O Bernardo falou um pouco sobre isso, inclusive, né? Não só sobre a guerra cultural, mas sobre o esquadrinhamento dos dados, né? A tomar posse desses dados e fazer todo, né, um esquadrinhamento para mandar mensagens muito mais dirigidas e personalizadas, além daquilo que o Oscar falou. Eu não lembro agora se o Oscar falou conosco nos bastidores ou na fala dele, sobre a distribuição dos recursos, né? E de como que... Porque às vezes a gente cria aquela ideia assim de que né, nós não estamos fazendo o suficiente, mas o maquinário do lado de lá, a estrutura, né, é sobre o controle do capital. Então é uma luta para disseminar realmente a contra-hegemonia. Mas deixo o assunto para vocês que dominam mais. Eu hoje estou comendo uma polenta com molho, não é pão com ovo, viu, Igor? Estou traindo o movimento. Um abraço, segue o baile. Oscar, por favor. A gente aceita traição momentânea. Tá? Mas assim, é um recuo tático, Oscar, é um recuo tático.
Mas é o que nós estamos precisando fazer, porque senão nós parecemos um exército de brancalhões, tá? Vocês conhecem um pouco a história. A Regina aqui, que eu vi que está nos acompanhando, Abraão, né, é uma companheira de muito tempo nessas batalhas. E nós funcionamos como um exército de brancalhões, tá? Cada um por si, Deus por todos, tá? E isso não é possível. Não tem como vencer essa batalha desse jeito, tá? O Rodrigo falava de uma guerra de posições, quer dizer, nós temos ali a arte da guerra milenarmente escrita na China, tá? Em 2000 anos antes de Cristo, vai 4000 anos, já está estabelecido como se ganha uma guerra. E nós não temos um plano conjunto, tá? Nosso plano é cada um por si. O plano não é, ele não está organizado. À direita, os donos do poder, eles têm essa organização plena, tá? Eles elegem o presidente, o Rodrigo falava, elegeram o Trump, a Ana falava, elegeram o Bolsonaro. E aí, o que o Alex falava, era os valores que estão envolvidos, né? Quando a Dilma, por exemplo, que perdeu o seu governo por um golpe policial, inclusive, jurídico, parlamentar, ela, terminada a eleição de 2014, ela desmobilizou todo o sistema de propaganda que ela tinha de campanha. Era um esquema utilizado para a campanha política de reeleição que envolvia 20 milhões de reais. O Aécio passou eles não desmobilizaram o valor que eles tinham estabelecido e a organização que tinha sido feita de propaganda. Eles passaram esses Vem Pra Rua, esses movimentos aí, MBL, eles pegaram essa estrutura pronta. Por isso que eles saíram assim já a 1000, né? Porque não é tipo essa estrutura que vocês estão fazendo de opinião à esquerda que vai pequenininha, crescendo. Não, eles pegam o grande, né? Aqui, falando em valores, assim, hoje tu abre aí um YouTube, tu vai assistir uma coisa de esquerda, mas te passa uma propaganda de direita nos canais. O gabinete do ódio é organizado na presidência da República, tá? E quando proibiram, o Supremo achou que eles estavam fazendo demais e deu uma proibida nos caras, eles foram lá e passaram seus endereços para o exterior, tá? Então, é plenamente coordenado e envolve muito dinheiro, tá? Era o que assim, quando eu fui presidente da TV comunitária, nós vivíamos atrás de verba, tá? E para nós, agora ainda ficou evidente, tá? Só em 2 momentos, o Júnior gastou 8 milhões com propaganda só da Prefeitura de Porto Alegre. 8 milhões com a RBS. Na época que eu estava de presidente, eu pedia para a Prefeitura, olha, eu quero 1% do que vocês dão para a RBS. Essa é a reivindicação da TV comunitária de Porto Alegre. 1%. 80 mil por ano nos resolvia todos os problemas da TV comunitária, tá? Dá 6 mil por mês, nós pagávamos aluguel, nós pagávamos um funcionário, nós pagávamos luz, nós pagávamos um estúdio montado, né? Com 80 mil por ano. Eles pagam 8 milhões para a RBS, tá? Voltando lá para o gabinete do ódio, só com o Google, eles usaram, nesses últimos 3 meses, 11 milhões. Por isso que tu abre qualquer coisa e aparece a opinião, né? E depois, claro, 17 milhões foi para a Manchete,
18 milhões para o Silvio Santos, para SBT, 11 milhões para a Globo. Eles estão cortando verba da Globo para tentar direcionar. Então, é uma luta de poder. Tá? E a comunicação, né? Hoje, claro, a gente consegue salas como essa aqui, que tu já está falando para 30 pessoas, 40, 50, 100, tá? Fora os que vão ouvir depois, quando puder. Mas quem faz parte de sindicato, sabe, ou de associação, sabe quanto era difícil a gente colocar, né, tantas pessoas no mesmo momento. Então, nós já estamos nos disponibilizando uns canhões de comunicação, mas tem muito dinheiro por trás, e os nossos são os canhãozinhos antigos, né? Enquanto isso, eles estão tudo na frente. E aí, só para completar, assim, à direita, os donos do poder no mundo, o Piketty tem ali o livro, são 300 famílias, eles têm um plano de dominação. Tá? E a esquerda não, a esquerda, essa fim de semana ainda brinquei lá, nós temos agora organizações mais incisivas, mais amplas de advogados, e eu botei um tema ali, a China. Se nós perguntar para a esquerda o que acha da China, sai um debate e não sai uma decisão. Se é capitalista, se é socialista, se é comunista, né? Para mim é comunista, mas a maioria da esquerda fica criticando. E saiu um debate que nós passamos o fim de semana inteiro discutindo, tá? Para pelo menos alinhar algumas coisas em relação a isso. Isso que é dentro de advogados, todos de esquerda. Né? Nós nem pegamos o espectro da direita. E só para finalizar, assim, ó, tu pega um jornal nacional, tá? Um jornal nacional, ele chega para 70 milhões de brasileiros. Então, quando é que nós vamos montar uma máquina que chegue todos os dias para 70 milhões de brasileiros? Para 1/3 da nação? Né? Isso é uma grana absurda. E é uma organização absurda. E essa organização está montada. Por isso, aquele trabalho anterior de democratização da comunicação, porque senão nós ficamos na mão do monopólio. Né? E aí, a luta, eu volto a dizer, é do exército de brancalhões, não sei se vai ganhar. Antes de passar a palavra para o pessoal da Opinião Esquerda aqui, eu quero saudar as nossas participações aqui, né? Nós estamos com a Alice Petri, a Marisa Bart, a Rosane Pires, bora, somos Raízes, junto com a Pão com Ovo. Importante aí essa iniciativa do pessoal do Raízes, que esteve aqui debatendo com a gente aqui. E deixar uma pergunta, né, já que o Oscar levantou essa bola, né, queria que vocês comentassem sobre isso. Falar um pouco sobre a opinião à esquerda, qual que é a ideia da opinião à esquerda, e falar sobre alternativas futuras. Eu quero citar aqui o exemplo da TV 247, tá? O que é a TV 247? Uma TV no YouTube que está com programação diária, assim, corrente diária, que tem várias pessoas responsáveis por uma programação, tem uma grade de programação e tal. Me parece um exemplo interessante. Seria possível pensar uma TV do campo da esquerda na internet no futuro? Deixa essa bola picando aí e falar. Vocês estão com a palavra. E aí, galera, então, voltando, né, tá muito bom o debate, galera, tô aqui atento, né, e dá-lhe a fazer a anotação da fala dos companheiros e companheira, né, da RAL também. Bom, o Opinião Esquerda, a ideia, então, é ser mais uma expressão de várias expressões que nós vamos ter, né, digamos que temos que ter de ações. Mas antes de propriamente do que temos que fazer, eu acho que a gente tem que ter alguma compreensão, né? A luta atual não é pouca. A luta atual, ela é contra uma filosofia fascista de ações nas redes sociais, né? Lembrando que é ultradireita. E o fascismo, ele lida com 3 coisas muito poderosas, né? Muito mobilizadoras, que é a frustração, a pessoa não se sentir parte de algo, né? Tu entregar algo para a pessoa se sentir parte, em se encontrar em algum lugar, né? Então, até um lugar, porque o fascismo ele vem na crise econômica, ele vem no momento de frustração social.
né? O ódio, tu colocar o inimigo para a pessoa, tu colocar o culpado pelo problema da pessoa. E, por fim, o medo. Tu tem medo de perder as coisas que tu tem. Então, o fascismo, que é um movimento que vem em momentos de crises econômicas e sociais e políticas, ela se calca no ódio, no medo, na frustração, né? Tanto é que o nome fascismo é um conjunto de galhos. Tu sozinho é um galho frágil e tu junto, né, seria alguma coisa forte. Então, esse é o nosso inimigo. Ele tem uma facilidade muito grande para chegar nas pessoas, porque o fascismo ele dá respostas, por mais que mentirosas, ele dá resposta fácil, né? Ele dá um lugar de segurança para a pessoa contra o medo, ele dá o ódio para a pessoa, ele aponta o seu inimigo, né? E ele te coloca um lugar, né? Que é essa nação simbólica inventada pelo fascismo. E eu falo do fascismo porque ele conseguiu voltar à tona no mundo através das redes sociais, né? E o fascismo ele faz, através das redes sociais, ele pode fazer narrativa do absurdo que for. Tem gente que não acredita que o Brasil tem 100 mil mortes ainda, porque isso é espalhado, que é uma grande mentira pelas redes sociais. E a máxima do Goebbels, ele acaba se potencializando pelas redes sociais. O Goebbels, né, o cara da comunicação do Adolf Hitler, falava, né, uma mentira contada 1000 vezes se transforma numa verdade. Só que não precisa o Estado com as suas comunicações repetir 1000 vezes. Tu faz um disparo e várias pessoas diferentes te contam a mentira 1000 vezes. Então, o fascismo ele sai vencedor nesse ponto, porque ele precisa se calcar na mentira e está muito difícil na sociedade ver o que é verdade e o que é mentira. Eu quero dar um exemplo, né? Saiu que a Manuela Dávila, né? Saiu no meme em redes sociais que a Manuela Dávila ia fazer um enxoval dela em Miami, né? E, bom, começou um debate na rede social, Manuela, que hipocrisia, tá socialista, vai fazer em Miami, por que não faz em Cuba? E a galera pró-Manuela começou a defender a Manuela. Não, mas ela tem o direito de fazer, qual o problema de fazer em Miami? Mas o debate é que a Manuela nunca pisou em Miami. Então, tão... Olha a capacidade da mentira. Tu consegue fazer que até a galera que queira defender a Manuela, ela já estava dentro da mentira, ela estava defendendo o direito dela de fazer enxoval em Miami, sendo que ela não pisou em Miami, né? Então, esse é o nível das coisas. O absurdo está se colocado, né, na internet por essa estratégia fascista. E qual é que é o poder do fascismo? O slogan fascista, ele dá muitos lugares, ele salva de muitos medos, né? Deus, pátria e família, né? Que foi muito usado aqui o slogan como para os fascistas integralistas brasileiros, né? Então, vamos também, né? A gente fez ontem no Drops da Opinião Esquerda, da terça-feira, comandado pela Raul. A gente fez o debate lá do caso de pedofilia e de estupro, né? E a gente pega, um dos tripés é Deus, esse fanatismo religioso. Então, tu dá a possibilidade do ódio da pessoa. A pessoa quer atacar a tua religião, tu dá um lugar para a pessoa com a religião, né? Ela se sente, e nesse momento de frustração política, de frustração econômica, a religião é dada pelo fascismo, essa religião, um cristianismo fanático, né? Não digo todo o cristianismo, mas esse cristianismo fanático é dado como lugar de proteção para a pessoa, né? Outra coisa, a família, o fascismo te dá um valor e fala, como é que eu não vou gostar da minha família? E cria vários inimigos para proteger a tua família desses inimigos. E por fim, te faz pertencer a esse Brasil verde e amarelo, esse Brasil baseado em simbolismos também, né? Que é a nação, né? Que tudo bem tu entregar o teu petróleo, tu entregar as tuas riquezas naturais, mas o que importa é o hino, o que importa é a cor da bandeira. Então, o fascismo se joga nesse neofascismo com simbolismo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente tem uma sociedade que está... A gente precisa fazer. Tem uma sociedade que está frustrada, que vem de uma crise econômica fortíssima, né? Que está numa crise econômica, continua em recessão e vai se aprofundar essa recessão. A gente está num descrédito, numa crise política que começa em 2013, mas é muito potencializada pela grande mídia também. Ela teve seu papel de criar essa armadilha. Então, numa crise econômica, numa crise política e numa crise de valores. E daí, para não me estender muito, como é que daí é o modus operandi? Acho que é bom a gente entender para a gente conseguir reagir a isso. Então, eles dão lugar para as pessoas com a religião, com esse simbolismo nacionalista, e também, né, eles dão os inimigos para as pessoas, né? Eles dão um ódio para as pessoas, eles dão a quem odiar, eles dão a quem combater, eles dão uma razão para as pessoas viverem, né? E eles fazem isso com muita inteligência, como falou ali o Oscar, né? Eles têm uma estrutura, inclusive, de fazer um grande aparato de informações, um grande aparato de dados,
né? Vou te dar um exemplo do Bannon, né, nos Estados Unidos. Tu não vai disparar a mesma arte para todo mundo, tu não vai fazer a mesma narrativa para todo mundo. As pessoas não são iguais, né? Essa é a primeira compreensão. Então, por exemplo, como é que tu vai defender a questão do armamento, né? Os republicanos que têm base econômica na indústria de armas, não pode recuar disso. Tu faz um tipo de... Daí, tu pega esse exemplo, tu faz um tipo de charge, de meme, né? De um cara, né? Daí para aquele cara de 40 anos que acha que é machão, que é másculo, daí tu bota o cara armado com uma arma na cintura, né? Apontando a arma para cima, uma coisa mais tosca, e o cara se sente representado ali, o meu poder com uma arma. Mas para a pessoa que tem medo de uma arma, que até questiona se realmente é preciso armar a população, o charge que era mandado era uma crianças brincando ali no parque, os pais e mães conversando tranquilamente e chegando sorrateiramente uma pessoa armada. E daí a frase: se você tivesse a chance de poder defender a vida da sua filha. Então, os caras, eles têm uma análise psicológica muito grande antes de ação. Eles partem de princípios de análise psicológica do fascismo. O fascismo sempre foi estratégico na psicologia, ele sempre agiu com a psicologia, né? E essas redes sociais, eles agem com a psicologia. Primeiro, eles têm uma base de dados grande para poder mapear essas narrativas, né? Essa psicologia. Eles criam narrativa com esse domínio psicológico muito grande e eles segmentam, né? Eles mandam para setores isso. Então não é fácil combater uma organização dessa, não apenas pela grana, como botaram muito, o Oscar botou muito bem essa questão, que não é simples também, né? Eu gostei dos canhão velho, eu gosto, cara, do termo, né? Não basta só a gente criar um canhão novo gigante, né? Mas isso aí já seria alguma coisa. Estamos com nossos canhãozinhos velhos ainda tentando compreender o método da coisa, né? Claro, os caras criaram o método, eles sabem. E na minha opinião, pelas redes sociais, o método ele é baseado na mentira, no absurdo, porque ele é baseado na tática do fascismo, né? Por fim, só para dar o exemplo final, o que foi o Marcelo Taz lá no Roda Viva falando de Cuba, né? Lava a boca para falar de Cuba, né? Quem é que faz um preconceito cultural tão grande, sem nenhuma pesquisa, dizer que um país não tem comediantes? Eu não sei quem viu o Roda Viva lá, né? O Marcelo Taz falando de Cuba e de China. Então, e essa barbárie virou debate nas redes sociais porque se repetiu várias vezes isso aí, né? Eles pegam, aproveitam o tema local e fazem um disparo. Então não é fácil, galera. E eu acho, então, daí respondendo a pergunta do Igor, né? Eu acho que sim, acho que a gente tem que organizar as redes sociais, um canal de TV, tem que ir devagarinho. Acho que daqui a pouco vai ter mais pessoas de esquerda, mais pessoas dominando essas lógicas, né? Tem todo aquele debate do Felipe Neto, é de esquerda, não é de esquerda, mas nesse momento é um aliado, eu acho que é importante, né? Pelo menos a luta contra o fascismo, ele está questionando o absurdo, né? Tá defendendo o óbvio, mas é preciso se defender o óbvio nesse momento de exceção. E eu acho que a gente tem que agir em 3 frentes. Primeiro, a gente aprimorar as redes sociais. Eu falei para o Rodrigo, né? Meu sonho é que a Opinião Esquerda a gente consiga fazer uma grade de programa com vários parceiros, né? A gente está aos domingos fazendo um programa, eu e o Rodrigo, às terças está a Raul comandando um programa, mas claro, isso exige tempo, tudo, e como o Oscar também falou, precisa de dinheiro, né, para fazer isso, né? A gente não tem dinheiro, a gente não é profissional, então a gente faz na parceria, né? Então acho que sim, dominar as redes, se ampliar nas redes, mas de maneira inteligente, a gente compreendendo a psicologia do fascismo e criando uma estratégia psicológica, né, para poder fazer esse debate. Mas eu acho que a educação ainda nessa guerra cultural é fundamental. Eu acho que tem 2 lutas que a gente tem que priorizar, né? A escola de Frankfurt, clássica, né? O marxismo de Frankfurt. Eu acho que a gente tem que fazer uma luta pelos currículos do ensino fundamental e médio fora de série. Acho que tem que ser prioridade, não tem que só ser um canto nos nossos programas de esquerda. Eu acho que a gente tem que botar o debate de diversidade religiosa como fixo no currículo. Acho que a gente tem que colocar o debate da questão de educação sexual, da questão de gênero. A gente tem que pegar nas coisas que são os mobilizadores do fascismo, e nós temos que desconstruir antes do cara ter essa chance de poder chegar lá, daí pensando numa luta a longo prazo. E a médio prazo, as redes sociais é prazo imediato, né? Temos que fazer, né? E a médio prazo, daí dando proposta também, né? Tudo que o Igor falou, né, do Lenin, o que fazer, né? Eu estou numa grande cruzada com alguns companheiros e companheiras pela educação popular. Há 10 anos sou professor de educação popular
E, cara, é impressionante. A gente tem que admitir que os evangélicos, eles dão solução para a vida das pessoas. O cara tá bebendo, o cara tá endividado, o cara tira o cara da bebida e organiza as contas dele para poder pagar o dízimo. O cara melhorou a vida dele e os caras estão em cada comunidade, em cada periferia desse país. Então a gente tem que primeiro reconhecer o poder e a capacidade de organização do nosso inimigo, que é alta, né? E educação popular, né? Tu dá um pré-vestibular popular que tu pega os alunos da periferia, faz seleção por renda, né? Da socioeconômica, ele tinha um poder muito grande. A gente chega lá, eu estou há 10 anos coordenando e dando aula no Resgate, que é ali na URGS, o curso popular. O cara, ele chega lá, ele é contra as cotas, vários deles, tem todas as questões de machismo, tem toda a questão desse nacionalismo simbólico, só que o cara fica um ano contigo, tu desconstrói isso, né? Então isso aí tu consegue, e o cara não é sozinho, ele é um multiplicador, porque ele vai debater na família as coisas ali que aprendeu. Então eu sou um entusiasta que a gente tem que responder essa proliferação das igrejas evangélicas conservadoras com cursos populares, né? A gente criou um pré-vestibular popular ali, né, Rodrigo, do Partido dos Trabalhadores, né? E a minha luta, a gente está organizando um manifesto, a minha luta é que em cada sede do PT, de cada cidade que tem condições de organizar um quadro de professores, tem um curso popular dentro da sede do seu partido, onde for possível, né? E acho que a esquerda tem que lutar em relação a isso. O pessoal, eu sei que também está caminhando um pouco, ele criou a Rede Emancipa, né? Então eu acho que também é por aí a médio prazo, né? Então, mas é isso, galera. Eu sei que eu falei demais já, então. Tá bom o debate. Antes de passar para os colegas aqui, comentar a Regina, que ela falou desse papel da religião, né? Aliás, a Regina vai estar dia 2 de setembro falando sobre o Estado laico aqui, na Pão com Ovo, e o Ademir falou sobre o papel a subestimação das redes sociais pela esquerda, né? A esquerda já deveria ter percebido lá em 2014, que é o que o Oscar já falou também, de certa forma, de que, enfim, tem que ter esse papel. Eu acho que é um pouco o debate sobre isso. Rodrigo, com a palavra. Oi, gente. Conexão está um pouquinho instável aqui. Ao final da fala do Bernardo, eu não consegui ouvir direito, mas eu vi que anteriormente foi mencionado aqui, se estimou, né, a possibilidade de ter uma TV, né, um sistema de comunicação mais eficiente, né, do ponto do nosso campo, digamos assim, né. Assim, a verdade é o seguinte, as mudanças no campo da tecnologia da informação, elas estão colocando sob tensão não somente a nossa forma de se comunicar, né, no campo da esquerda, mas também está produzindo tensão para os grandes meios de comunicação, né? A própria Rede Globo, o Grupo RBS aqui estão fazendo, ano a ano, tem uma espécie de programa de demissão voluntária aí do pessoal, né? Às vezes nem tão voluntária, né? Às vezes é lista de demissões mesmo, né? Porque tem um processo de reestruturação, né, desse mercado, da forma como as pessoas trabalham e tal. E com essa situação de pandemia, hoje colocada, eu acho que vai ter um processo de aceleração, né, da individualização, né, da responsabilização dos trabalhadores para garantir os seus meios de trabalho. E aí me vem à cabeça uma seguinte cena. Eu não sei se tem alguém falando junto comigo no estúdio. Tá meio ruim a minha conexão aqui, eu acho. Mas, enfim, parece que agora está estável. Mas me vem uma imagem, né, na cabeça, que é a imagem do período de transição, né, da Idade Média para o mundo moderno, digamos assim, né? Período em que as corporações de ofício deram espaço, digamos assim, para a organização do trabalho nas fábricas, né? E nesse meio do caminho, digamos assim, coisa de 3 séculos de transição mais intensa, digamos assim, até o final do século XIX, quando as corporações de ofício deixaram digamos assim, de existir, né, finalmente, houve uma característica, né? Os trabalhadores precisavam se dirigir até a fábrica e
E lá na fábrica eles iriam trabalhar com as máquinas que tinham, com os utensílios que tinham, né? E a esse respeito, desse tipo de transição, o Karl Marx disse em algum momento, os trabalhadores foram destituídos dos meios de produção, né? Nem o ferramental mais eles tinham seus, né? Eles tinham que utilizar aqueles que eram disponibilizados pelas fábricas, né? E agora a gente está vendo um processo inverso, né? Onde o cara que é convidado a ser empreendedor, a empreender, ou a companheira que está convidada a ser empreendedora no Uber Eats, carregando comida de bicicleta, subindo e descendo lomba, ela não só está numa condição mais precária de trabalho e de remuneração, ela não só está numa condição mais precária de remuneração e de trabalho, como ela também está convidada a adquirir o meio para poder trabalhar. Então, assim, no campo da comunicação, tá? Se para trabalhar em jornal, para trabalhar na comunicação, tu já não precisava ter mais diploma, agora também tu vai precisar digamos assim, para trabalhar num grande grupo, tu vai precisar se adequar, assim, a um regime de trabalho com mais horas durante a semana, maior intensidade, né, da tua adesão ao ferramental tecnológico que tu vai precisar produzir, né? Essa turma que está trabalhando de casa agora no campo da comunicação, está todo mundo com seu laptop, gastando a sua internet. Então, os custos do trabalho, para além do achatamento do valor do salário, mas os custos do trabalho estão cada vez mais sendo colocados nas costas dos trabalhadores. Então, assim, uma TV, né, nos termos em que a gente conheceu até 2014, 2015, eu acho que isso não faz o menor... digamos assim, ter um grupo de comunicação, né, com multiplataforma, tal, beleza, né, do nosso campo, acho que esse é o desafio. Mas agora uma TV no formato tradicional, ainda que a gente possa buscar uma referência, né, nos canais públicos, né, que tem qualidade, como, enfim, eu lembro do caso inglês, né, com a BBC e tal, canal de TV e rádio, pelo menos, de altíssima qualidade, ainda que tenha problemas, mas com qualidade. Eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo hoje, não é um objetivo, não é uma causa, porque o meio foi profundamente alterado, né? E eu acho que nós temos que enfrentar outros debates aí, a produção de conteúdo propriamente, esse processo de individualização cada vez mais acentuada, né, das pessoas, né, os espaços de construção coletiva, incluindo conta do papel que a rede social vem construindo, eles estão ficando cada vez mais no mundo virtual, né, de articulação. Então, se tu tem uma banda larga, tu tem, eventualmente, nesse contexto de pandemia, uma situação para poder te articular, se tu não tem, tu vai, né, correr o risco na rua. Então, acho que nós temos que meditar bastante sobre isso, antes de escolher, de elencar qual é o nosso objetivo, né, no campo da comunicação. Eu diria que talvez uma TV e uma rádio, talvez, eu não sei se esse é o objetivo, acho que a TV 247 está cumprindo um papel, outras aí estão cumprindo papel também, nós aqui estamos cumprindo um papel, mas eu tenho dúvida sobre qual é o nosso ponto focal, né? Eu acho que nós tem uma guerra em andamento, uma guerra, não é uma disputa política. Disputa política é aquilo que a gente fazia com o PSDB até 2009. Até o segundo turno da eleição de 2010. Porque essa guerra insana, ela teve um capítulo em 2006 contra o presidente Lula, mas a gente tirou bem, né? Agora, em 2010, o jogo sujo da internet comeu solto no segundo turno. Não sei se vocês lembram, mas a Dilma Rousseff foi acusada de... né, teve uma rede de fake news e de spam via e-mail, protagonizada por um indiano, que agora eu não lembro o nome, que manchou a reputação da Dilma e do nosso campo político, dizendo que nós, né, defenderíamos causas satânicas
e que a gente iria impor o direito ao aborto e coisa do tipo. É evidente que a gente tem uma preocupação e tem uma linha a respeito desta questão, né, da soberania da mulher sobre o seu corpo e sobre os direitos reprodutivos das mulheres, né? Mas é muito diferente dos termos em que foram colocados em 2010. Aqui eu não estou nem falando de 2014 e 2013, o que fizeram com a Dilma. Estou falando de 2010 mesmo. Então, até ali, até 2010, a gente tinha disputa política. De lá para cá é guerra, e nós estamos numa guerra. Então, acho que o nosso ponto focal é esse, né? É identificar o que nós temos que fazer em meio a uma guerra. Essa é a questão. E aí, Leonardo? Eu achei que o Leonardo estava dormindo ali. Não, E aí, Alex, Léo? até O que tu conta de o... novo para nós aí? Conto de novo, depois ali eu vou botar uma repostagem do Twitter, ele dizendo que pão com ovo é o verdadeiro remédio para o coronavírus. Depois sigam lá no Twitter lá, mas já foi comprovado que só mata a fome de trabalhador, né? Não vamos fazer fake news aqui. Acho que o Oscar e o Rodrigo foram muito felizes, né? Mandar um abraço para a Raul, que teve que sair, para o Bernardo também. O Bernardo é pré-candidato a vereador, né? Isso? O companheiro Bernardo é candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, tem uma trajetória vinculada à educação popular, fundou o cursinho pré-vestibular do PT de Porto Alegre e é candidato aí também do campo da educação, né? E a gente divide o opinião esquerda, né? Sim. Não em função da eleição propriamente dita, né? Mas como um espaço de articulação política. Então, pelo nosso canal já passaram, inclusive, outras pessoas que serão candidatos e candidatas nessa eleição. É um processo de articulação solidária, digamos assim, que nós estamos implementando. Que bom, Rodrigo. Nós aqui da Pão com Ovo também fizemos esse trabalho, estamos fazendo esse trabalho para ver se a gente consegue fazer uma grande rede aí. Vocês estão convidados junto conosco para estar articulando isso aí. Porque a grande questão dos jornais, falando de jornal papel, né? O jornal papel já está morto, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em um jornal aqui de grande circulação em Porto Alegre, onde está fadada a morte, né? Então, eles já estavam fazendo todo esse mecanismo aí, já não entrava mais dinheiro do governo, tu tinha que buscar financiamento aonde tu ia buscar, já não tinha mais. Então, esse jornal começou a fazer demissões em massa ali para ver se consegue manter o lucro. Mas o Oscar e o Rodrigo tocam nesse ponto que é fundamental. A gente está perdendo essa batalha. E o Oscar é muito feliz enquanto diz que a gente é formador, produção de conteúdo, etc., mas os caras têm dinheiro. A gente, esses tempos atrás ali, a Pão com Ovo chegou a alcançar 29, 30 mil pessoas no Facebook, não sei o que, na outra mais 15, foi aí. Só que assim, sem dinheiro nenhum, né? E é que nem o Oscar falou ali, tu põe X milhões lá, tu vai ver o teu espaço a qualquer momento e sempre. Mas diante disso, eu quero dizer que já falei demais, toco pro Alex e pro Igor aí. Oi. Não, primeiro eu quero esclarecer que a minha esposa está aqui do meu lado, né? E eu esqueço que eu estou sendo filmado, então às vezes as pessoas estão falando coisa séria e eu estou aqui me gesticulando, mas é que eu estou conversando com a Carol, né? Não, a culpa não é tua, ela está achando que eu estou culpando ela. Não, só para explicar. Mas, gente, deixa eu falar algumas coisas rapidinhas. O Oscar pegou muito a questão do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, que trouxe à tona a importância, e eu diria que faz parte da centralidade também, né, essa questão da comunicação social, né? E eu lembro que teve duas, uma é mais antiga ainda, né, que a gente falava muito sobre a opinião pública e a opinião publicada, a relação entre essas duas situações, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes formam a sua opinião a partir do que lhes chega, e não o contrário, né? Então, a disputa no campo comunicacional vem desde muito tempo. Se você pega, o Igor falou do que fazer, do Lenin, né, Igor? É de 1903. Quer dizer,
É um livro em que lá estava discutido, por exemplo, a necessidade, né, do partido ter um jornal de alcance nacional, uma linha diretiva uniforme para conduzir um determinado processo social e político. Então, é uma questão já de longo prazo e anterior, obviamente, ao Lênin. E a outra discussão que apareceu muito, o professor Vinícius Lima, se eu não me engano é professor, ou era, né, porque esse livro já é antigo, da Universidade de Brasília, publicou, já naquele primeiro momento de guerra da mídia contra os governos democráticos e populares, um livro em que ele tratava sobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, né? Diferenciando, né, o que uma representava, o que a outra significava e as devidas responsabilidades em relação a isso. Parece que esses dois debates, opinião pública versus opinião publicada, e liberdade de expressão versus liberdade de imprensa, foram substituídos mais recentemente por outras terminologias. A pós-verdade, né, que a pós-verdade em inglês tem a ver com postagem, publicação, uma verdade, entre aspas, publicada, né? E as fake news. Essa aqui é o sentido meio que se manteve o mesmo, né, no nosso uso aqui do estrangeirismo. Oi, a Cris está dando um oi para nós, um abraço para ela, para os demais também. Queria que vocês comentassem um pouco aí sobre esse emaranhado de coisas que eu joguei, assim, tipo, pô, e aí? Fala aí, Oscar, fala aí, Rodrigo. O que vocês acham, se a pertinência dessas questões que estão colocadas no sentido da percepção do sujeito, da relação do sujeito com a informação, né, o papel que nós vamos buscar construir, porque só para finalizar mesmo, o Bernardo falava lá sobre as nossas tarefas, e tem uma coisa que é básica, né, gente? Nós somos os transformadores, né? Nós somos os progressistas, partir de um ponto para um outro mais avançado. Os conservadores já partem de uma base muito estável, muito consolidada, uma base secular. Então, as transformações realmente são de grande monta e de grande dificuldade. Já falei demais, como diz o Leonardo. Por favor, Oscar e Rodrigo. Bom, aqui, ó, exatamente, Alex, essa questão, e o Bernardo, na sua fala aqui, ele deixou essa pista, tá? Nós temos uma comunicação de massa. Essa comunicação de massa, com Goebbels e etc., e com o fascismo utilizou muito bem, ela é bem conhecida, tá? O Hitler não fazia seus discursos inflamados por nada. Aquilo é planejado. E muito bem planejado. Tá? Então, por isso que eu falo que a questão é milhões serem atingidos. E nós trabalhamos muito empiricamente. Claro que nós sabemos dessas técnicas, mas essa técnica envolve nós falarmos, como eu estava usando o exemplo do Jornal Nacional, para 70 milhões. Mesmo que eles percam 20 milhões, eles continuam com 50 milhões de pessoas. Enquanto tu pega uma TV no YouTube que está espetacular com relação ao conteúdo, tá? Independente de não concordar com tudo, etc., isso não é questão, tá? Da 247, que foi dado exemplo, ela atinge 11 mil pessoas. 11 mil pessoas contra 50 milhões é nada, não? Claro, 11 mil pessoas é metade de um estádio de futebol, é muita gente, tá? Nas técnicas antigas. Mas nós não temos um plano, tá? Isso é que eu quero insistir. Esse plano de comunicação da esquerda mundial não existe. Enquanto o plano de comunicação do conservadorismo e da manutenção da dominação do mundo por 300 famílias existe. E é financiado. E é bem financiado. É financiado com milhões. Né? Então, eu retorno aqui o que se fez no governo federal e por que se perde essa guerra. Tá? Eu participei, e uma parcela do povo brasileiro participou
envolvido com a comunicação na primeira Conferência Nacional de Comunicação, feita já no finzinho do governo, do segundo governo Lula, porque até ali era intocável. E ainda fizeram o erro terrível de dar para os evangélicos uma TV, que foi a Manchete. Tá? Isso não podia nunca ter sido feito, mas fez. Contrabalanço, para minimizar a situação e os reclamos dos setores da esquerda do governo, acabou saindo com a esplêndida, mas mesmo assim delicada atuação do Franklin Martins, uma Conferência Nacional de Comunicação. Eu fui o secretário estadual dessa conferência e nós fizemos 27 conferências municipais. Todas as cidades maiores do Rio Grande do Sul tiveram conferências de comunicação. Isso em 2010. Tá? Todo esse trabalho, nos primeiros meses do primeiro governo Dilma, foi posto na lata do lixo. Não digo posto fora, mas foi enterrado numa lata de lixo, posto lá para dentro do armário. Inclusive substituiu o Franklin Martins, quem estava na linha de frente, via SECOM, fazendo toda essa programação e movimentação. Tá? A Dilma nomeou a Helena Chagas, participante, herdeira de um desses monopólios das TVs, para negociar com os meios de comunicação já estabelecidos. Porque isso que o Rodrigo fala, a formação de conteúdo, nós temos duas coisas. Primeiro é organizar o conteúdo. E outra coisa é a disseminação do conteúdo. E isso o Gabinete do Ódio faz direitinho. Tu abre ali hoje o SECOM, forma de atuação. Número 1, canais digitais. Claro que houve transformação. E a SECOM já sabe disso. E a SECOM é que coordena toda essa comunicação do governo federal. E são milhões, tá? Como eu tinha dito, 17 milhões para cá, 18 milhões para lá, 11 milhões para o Google. Então, nós temos de coordenar isso, tá? Nós temos as formas nós temos o conteúdo, tá? Até hoje uma Reuters é uma agência mundial de comunicação, tá? Ela vai lá e está estabelecida, tá? O Rodrigo até trazia um belo exemplo da BBC, tá? Que é um canal público de televisão, não é um canal de esquerda ou de direita, mas ele pelo menos tenta trazer uns dois lados dá aquele feitio jornalístico onde aparecem as duas opiniões. Quem é que fala na Globo? Né? De vez em quando alguém é convidado, mas os convidados deles são certos. São pessoas que são convidadas para falar nos termos que eles acham correto, dentro do plano deles estabelecido de comunicação. Quem é que fala na Manchete? Quem é que fala na SBT? Continuando nas TVs, tá? Porque nós temos ainda um problema de estrutura, né? Agora se vê com as escolas. As escolas não conseguem funcionar porque as pessoas não têm ainda uma rede digital, a ligação de internet no nível necessário para essas novas tecnologias terem um alcance de milhões. Tá? Então, as escolas agora se vê, as crianças, como é que vão... Mesmo na classe média. Quem é que se tem 2 filhos e mais um casal, uma família pequena, né? Vai precisar, no mínimo, 4 computadores, para 2 ficarem trabalhando em home office, mais os 2 filhos em aula, né? E ligação de internet para isso, né? Aqui eu estava com falta de luz,
estava sem, só agora, nessa 1 hora e pouco que nós estamos aqui. E o Rodrigo com uma péssima ligação, tá? E eu aqui não posso nem trocar, porque estou com um Wi-Fi emprestado à minha esposa, porque nós tínhamos ficado... Imagina o caos do ensino, né? Então, essas tecnologias, elas ainda não estão próximas, né? O Chile estava se adiantando aí, fazendo uma migração para o 5G, né? Mas eu estava brincando ontem ainda, numa outra reunião, nós temos mal 2,5, né? Nós não temos nem o 3G, né? O 4G que nós pagamos para ter os 4G, os custos de tudo isso lá em cima, a telefonia no Brasil é a mais cara do mundo, né? Então nós temos muito problema a resolver, mas eu ainda insisto, nos falta um plano. A esquerda não tem um plano, tá? Tu pega lá o Lalo, o professor Laurindo, tem estudos, né? E mesmo as famílias, aqui nós temos domínio da RBS, em Santa Catarina eles entraram, já venderam para outro cara que quer. No Maranhão lá, tu acha que o Sarney sempre não teve a televisão? Na Bahia, o Antônio Magalhães tem, está lá o neto dele de prefeito, e assim eles têm toda a estrutura de comunicação na mão, tá? Até que a gente construa um canhão que possa, pelo menos, entrar bem nesse jogo, né? Vai faltar dinheiro. Então, a comunicação tem que ter um plano, né? Nós temos de mirar nesse propósito. E senão nós vamos continuar perdendo. Fala aí, Igor, antes do Rodrigo. Não, pessoal, estou aqui só aprendendo nessa aula aí, né, com nossos grandes personalidades aí nessa questão, que tem toda uma trajetória aí colocada, né. A Cris Minuso estava ali comentando, né, que aqui no Paraná a propaganda de sucesso do EAD do governo é linda, né, mas a verdade se chama exclusão, né, referendando um pouco o que estava sendo falado aqui. Pedir para o pessoal também e agradecer aqui, nós tivemos mais 16 compartilhamentos, né, durante a chamada, tivemos vários comentários aqui, sensacional a participação aqui. Acho que a gente conseguir entender melhor como é que funciona a nossa rede, né? Essas redes sociais, né? O Bernardo estava comentando, antes de eu já passar para o Rodrigo, para o Alex e para o Rodrigo, que a atuação na rede do fascismo, que a gente pode chamar de fascismo, enfim, e planejado pelo Steve Bannon e etc., e pelo Império, de uma maneira geral, é justamente entendendo que as pessoas são diferentes e você tem uma forma de atuação dependendo do público, né? Então, se o cara é homem entre 40 e 50 anos, tem uma certa escolaridade, vai ter uma propaganda para esse público, né? Diferente para essa mulher entre 20 e 30 anos, com uma certa escolaridade, tu vai ter uma outra propaganda para esse público. E assim tu vai indo, quer dizer, e eles conseguiram operar isso muito pelo WhatsApp, então tu tem, e pelo Face também, tu vai ter a atuação de acordo com esses nichos, né, não se trata só de uma fake news, né, é uma fake news que vai pegar o homem de 40 anos que tem uma determinada escolaridade, né, diferente de uma fake news que vai pegar uma mulher de 30 anos e não sei o quê. Então, quer dizer, é nesse nível, né, a propaganda e a atuação de comunicação
que a gente chama de bolsonarista e tal, ela tem esse nível cirúrgico, né, de entender que existem diferenças entre nichos de públicos. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é organizar o nosso público, né, a nossa turma que luta contra o bolsonarismo e tal. Isso é importante? É importante, né, mas primeiro tem que organizar o exército para depois lutar, né. Acho que esse tipo de iniciativa, como Opinião Esquerda, como Pão com Ovo e tal, elas têm esse papel, assim, é um papel importante, né, mas tem que dar o passo além, né. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa pensar melhor aqui. O Oscar vem falando sobre isso, a questão de ter um plano mais estratégico e tal. Queria que vocês comentassem um pouco sobre os próximos passos aí, né, enfim, né, eu acho que esse é um pouco o debate. Alex, quer falar? Não, eu vou deixar o Rodrigo fazer a exposição dele, né? Acho que a contribuição que ele vem dando no programa, assim como o Oscar e o Bernardo e a Rawane antes fizeram, é importante, né? Até porque a gente está fazendo um trabalho extremamente amadorístico, né? E quem tem mais caminhada nisso pode nos, né, lançar luzes aí para que esse caminho fique um pouco mais facilitado, e para quem está nos ouvindo também. A Regina, eu sei que é bastante ativa, teve blog, etc. Outras pessoas também trabalham ou usam muito a rede social, e a gente, né, espera capturar aí de vocês um pouco mais dessa substância, que é tão importante, né? Porque é um assunto muito complexo, daria horas de programa ou várias edições do programa. Deixar então o Rodrigo aí seguir, e depois a gente faz uma outra rodada de considerações finais, né, para que a gente possa fechar com êxito, mais uma vez, nosso grande Pão com Ovo, edição número 13. Nossa, que honra fazer parte do programa número 13 do Pão com Ovo. Mas, gente, assim, ó, eu não quero decepcionar vocês, mas na verdade, eu não tenho uma trajetória, assim, né, nessa relação com rede social, né? A gente montou o canal muito a partir de uma disposição artesanal, assim, né? Aí a Rawane que tem dado as condições mais técnicas aí para a gente poder ter um arranjo visual melhor, digamos assim. Então a gente está um pouco na mesma batida que vocês aí. Eu acho que é o seguinte, a situação da pandemia, eu acho que ela vai permanecer aí por pelo menos talvez um ano, ainda que uma eventual vacina comece a ser produzida e distribuída neste ano de 2020, tá? Então, com isso, gente, nós estamos sentenciados a seguir nessas, como é que eu posso dizer, nesses testes, né, que nós estamos fazendo aqui, nesses ensaios, para ver onde é que a gente vai acertar o ponto, né? Pelo que eu estou percebendo, a posição do atual presidente da República, no contexto do debate político nacional, ela não está mais fortalecida nesse processo, né? O que aconteceu no último período, no período mais recente, é que uma proposta do campo da esquerda no Congresso Nacional e que teve apoio de setores aí do famoso Centrão, né, e de setores liberais brasileiros, aprovaram uma política de transferência de renda emergencial para esse período de pandemia. E isso aí colocou R$600 no bolso de 65 milhões de brasileiras e brasileiros. E aí é o seguinte, gente, o povo brasileiro, tem muita gente que é crítico, né, que gosta de dizer aquelas bobagens assim, o povo tem o governo que merece, coisa do tipo, né. Eu acho que o povo brasileiro tem né, na sua trajetória, na sua ontologia, digamos assim, claro que tem questões, né, a serem analisadas, mas o povo brasileiro tem, como é que eu vou utilizar uma expressão bem justa aqui, mas é evidente, né, que se quase 1 em cada 3 brasileiros, né, 1 em cada 4 pelo menos receberam R$600 por mês, é óbvio que os caras vão olhar de um jeito diferente para quem está concedendo isso.
E o que essas pessoas não estão entendendo é que quem concedeu isso foi uma articulação produzida no âmbito do Congresso Nacional. E o Bolsonaro, se o Bolsonaro conseguiu convencer as pessoas de que nós distribuíamos mamadeiras de piroca e de que a Manuela Dávila quer fazer enxoval em Miami, sendo que ela nunca esteve lá, não gosta de Miami, até onde eu sei, imagina se ele não vai conseguir dizer que ele está botando dinheiro na conta das pessoas. Então, esse é o jogo que nós estamos jogando agora. Não está claro ainda como é que nós temos que combater isso, porque não dá para a gente simplesmente dizer que não dá para ter uma política de renda básica. Nós somos pela política de renda básica. Só não teve saqueios e um desespero maior do que já existe no Brasil por conta da injeção desses bilhões e bilhões de reais que foram injetados na economia na mão de quem precisa, de quem está precisando. Né? Então, a situação complexa que nós estamos vivendo, nós vamos continuar. A internet do Rodrigo tá ruim mesmo. Infelizmente, é esse tipo de comunicação que a gente tem aí quem detém a forma de fazer, de levar a telecomunicação, as redes, a rede de internet. Então, é muito difícil. Vocês imaginam isso para a escola pública. A esquerda está dando uma contribuição, né? Ô, Rodrigo, tá cortando o teu aí. Vai ter que retomar. Deve dar um delay também, né, Alex? Até chegar e voltar ali para nós. Enquanto isso, eu vou fazendo 2 comentários aqui, que a gente já está quase... Ele volta e... Ô, Rodrigo, vai ter que refazer... Pede para ele sair e entrar de novo, que eu acho que é mais prático, quando começa a dar esse problema técnico. Isso, Rodrigo. Agora parece que tá ok, tu tá se movendo. Mas tá difícil. Estava escrevendo ali no chat do StreamYard para dizer que eu ia sair e voltar. Agora melhorou. Mas a minha conexão tá bem ruim. Vamos tocar? Vamos tocando. Vamos tocando. Enquanto o Rodrigo tenta resolver o problema técnico, vamos fazer o seguinte, vamos já... eu só queria fazer uma rápida consideração sobre isso que o Rodrigo tratou, que foi a questão da disputa, né, do discurso e da narrativa, né? E nós tivemos o mesmo caso que o Rodrigo fala sobre a renda básica, sobre o auxílio emergencial, melhor dizendo, com o caso do Fundeb, né? O governo trabalhou até o último momento para votar um substitutivo do Fundeb, né, completamente diferente do que foi aprovado. E tão logo foi aprovado o Fundeb, o presidente lá foi saudar o Fundeb e contabilizar como uma iniciativa sua. Então, assim, a profundidade do problema a gente ainda está no meio da prospecção, né? Então, é só um comentário. Queria voltar a palavra para o Oscar, se ele não se importar de ir fazendo as suas considerações finais. Agradecer, Oscar, foi muito bom ouvi-lo, né, ter, assim, esse feedback de todo um histórico que não é de hoje, né? Como tu falou aí, de todo o teu envolvimento com a TV comunitária e de discussões, assim, fundamentais sobre a democratização da comunicação. Então, se tu não se importar, até para quando o Rodrigo voltar, se ele conseguir voltar, também a gente encaminhar o desfecho dessa edição do Pão com Ovo, né, deixar a palavra contigo aí, e mais uma vez, em nome da comunidade Pão com Ovo, agradecer essa tua presença e o brilhantismo da tua fala. Eu vou procurar, enquanto isso, um carregador, que meu celular está com 4% de bateria, já, mas estou aqui. Oscar, por favor. Obrigado, Alex. Eu queria, assim, daquele momento da Conferência Nacional de Comunicação, saiu uma legislação que é a ampliação dos canais comunitários para a TV aberta, para a TV digital, entrando nesse sistema digital, tá? E até naquela época se fez o Giga, se vocês... as televisões poderiam ficar interativas.
tá, de todo esse sistema que nós estamos fazendo através de internet, de chat, de comentários, nós poderíamos ter isso na TV digital. Temos, a tecnologia está aí, está pronta, é só utilizar, tá? Mas não leva adiante porque as TVs monopolizadas, os canais grandes de TV não querem essa interação dessa forma. Mas mesmo assim, moderação, tem várias formas de fazer. Mas a gente vê por exemplo, você estava falando dos 600, tá, reais, e que eram 200 a proposta do governo, não ia dar para nada, tá, que isso impediu os saques, é verdade. Ao mesmo tempo, na última, ele tem lá os 30% de apoio, tá? Mas um dado que mais me chamou a atenção naquela pesquisa foi que só 10% dos brasileiros sabem sobre o caso Queiroz. Eu achei isso, no meu meio, é 100% que sabe. Mas se nós olharmos 220 milhões de habitantes brasileiros, se é só 10%, só são 20 milhões que sabem sobre o Queiroz. E o Queiroz é um escândalo, é a corrupção, é a milícia, é tudo. E só uma parcela muito pequena dos brasileiros sabe. E eu fui fazer daí uma verificação empírica, comecei a conversar com os meus amigos que não vivem política todos os dias, e eles não sabiam do Queiroz. Tá verdade aquele dado que a Datafolha apurou, tá? E para nós da esquerda, o Queiroz é tudo, tá? É Marielle, é milícia, é crime, é corrupção, é dominação, até por força militar, paramilitar, né? É um movimento, assim, da pior espécie, a rafuagem da polícia, a rafuagem do Estado, é a corrupção, né? O Queiroz espelha tudo isso, né? A rachadinha dentro é o crime dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Legislativo, e só 10% da população estão a par. Isso que o cara é manchete todos os dias, quase todos os dias, mas tu vai verificar, as pessoas não sabem o que o Queiroz significa. Então, nós temos uma margem muito grande para trabalhar, nós temos muita coisa para fazer. E eles fazem, tá? Olha o exército de vovozinhas que eles têm hoje no Facebook. Vocês falavam, o Igor falava sobre a comunicação por faixa etária, por tipo de pensamento. E hoje eles angariaram esse movimento conservador, um exército de senhoras de mais de 60 anos que começaram a ter seu Facebook há pouco tempo e que ficam disseminando as coisas do gabinete do ódio, tá? Então, tá lá o Lula todo dia sendo massacrado, né? É só, não sei a quantidade de amigos que vocês têm, mas dá para verificar isso bem fácil, né? Tem experiências aí do nosso campo de ver que essas coisas não chegam na grande massa do povo. Claro, isso depois acaba refletindo nas eleições, né? Saiu nos exemplos daqui, tá? O Trump lá, com todas as besteiras que diz, ainda tem 40% de apoio, né? O cara dizendo, morreram 170 mil no país dele, né? Na América, na Grande América, na América Grande de novo, e ontem ele falando sobre a Nova Zelândia, onde teve 38 casos novos, né? E ele dizendo que não pode ser os Estados Unidos a Nova Zelândia, mas aquilo fica, aquela mensagem é uma dominação de massa, tá? E nós não estamos tendo os instrumentos para fazer esse grande trabalho de massa. Então a esquerda precisa retomar isso. A gente falava anos atrás, e agora mesmo o Igor participou um pouco comigo, de nós fazermos, reaglutinar toda a imprensa que os sindicatos têm, tá? Isso nunca foi. Nós estávamos falando, está vencido, o Rodrigo estava falando, já está vencido o jornal em papel, tá? Mas, em muitos casos, ainda um panfleto é necessário.
Nós tínhamos uma imprensa, se juntasse todas as imprensas só de sindicatos, ela era maior do que a RBS, que é a emissão, a quantidade de papel impresso, tá? Todas as gráficas organizadas por sindicatos, mas nunca teve uma unificação, né? Então se perde isso, falta uma comunicação realmente de massa, isso tem que ser repensado, tá? E bastante publicações tem o Barão de Taré, tem todos uns grupos que se reúnem há bastante tempo, o próprio Fórum Nacional de Comunicação, desde o Daniel Hertz, tá? Ele continua vigorando, continua firme, tá? E esses jornalistas, os jornalistas é uma classe, assim, muito explorada. Nós vemos isso, né? Quanto é o salário de um jornalista básico? Claro, pode ser que um jornalista fique famoso lá e consiga um bom salário, um salário milionário, tá? Mas isso não é a realidade da categoria. A realidade da categoria é auxílio emergencial atualmente. Certo. Obrigado, Oscar. Então, Rodrigo, pediu para já tu dar tuas considerações finais, né, nesse debate, te agradecer aí, te agradecer a Opinião Esquerda, agradecer o Oscar, né, essa aula aí que vocês deram hoje, e é isso. Considerações finais, como é que tá, quais são os próximos passos da Opinião Esquerda, enfim, e quais são qual é a mensagem que deixa aí para nossa comunidade Pão com Ovo. Então, gente, o próximo passo está sendo dado, acho que agora, nesse momento. Acho que o Bernardo e a Raoni estão ao vivo com outro canal que pediu para conversar conosco também. São companheiros, na verdade, estrangeiros, né, que estão ingressando nesse circuito do Lula Day, né, estabelecer dias para colocar a temática da liberdade do presidente Lula em questão. A gente sabe que hoje ele está liberto, né, mas não está completamente livre ainda. Então, esse é um tema caro para a esquerda, e como nós nos posicionamos à esquerda, a gente enfrenta esse debate com os companheiros que nos convidaram. Gente, aqui a respeito da nossa participação, eu agradeço muito o espaço, tá? Vejam o Opinião Esquerda como um canal irmão de vocês. Já estou seguindo vocês no Twitter, costumo acompanhar o Twitter, mas não sou um grande twitteiro, digamos assim. Fico ali mais para catar informações, é um bom espaço para isso. E eu acho que nós temos que continuar seguindo no debate. Não se furtem de debater todos os temas sem preconceito, em profundidade, né? E sempre convidando as mulheres, né, para estar presente. Né? Fica o registro aqui para que a gente possa, né, ter no campo da esquerda um espaço variado também do ponto de vista de gênero, raça e enfim, as demais identidades aí também, que esse é um tema caro para o nosso período, né? Tempo que a gente está vivendo. Mano, mais um abração para vocês. Fiquei feliz de poder ter essa hora e meia aí, hora e 40 de conversa com os companheiros. Valeu, Rodrigo. Valeu, Oscar, Igor, Sarate, nós da Pão com Ovo, mais uma vez. Que nem o Rodrigo falou agora, sempre temos mulheres, nosso público-alvo é mulher, que nem a Regina colocou aqui, Oscar, essa rede de ódio é uma maioria de homens, né? Homens raivosos, com problemas, que despejam seu ódio para tudo que é lado. Uma questão também que o Oscar, Rodrigo colocou, Igor e Alex, uma questão muito interessante, as mídias. Pessoal que nos assiste, pessoal sindicalista, de partido, enfim, cara, se não financiar essas iniciativas, esqueçam, porque esse debate a gente está perdendo. E eu digo isso, sabe por quê? Porque tem muito sindicato, Oscar e Rodrigo, que financia propaganda na RBS. Paga uma banana para fazer propaganda na RBS e assim financiar essa grande mídia aí que muito mais tira da gente conteúdo do que traz. Pessoal, um grande abraço, até quarta-feira que vem, domingo nós estamos lá na Opinião à Esquerda, aproveitem o dia e até lá.